milionário perde todo o seu império da noite para o dia e, num momento de desespero, descobre que apenas uma humilde faxineira teve a coragem de amamentar seu filho faminto. Tocado por um gesto tão puro em meio à sua própria ruína, ele toma uma decisão inesperada, uma decisão que mudará para sempre o destino de ambos. Uma manhã de janeiro, fria e úmida, cobria São Paulo como um véu gelado. Mateus Grangeiro estava junto à janela de sua antiga mansão nos Jardins, observando sua respiração embaciar no ar gélido da sala. O aquecimento central havia sido cortado 3 dias antes, assim como a eletricidade e o gás. As últimas contas jaziam sobre a escrivaninha de mogno de seu avô, alertas de execução judicial, vermelhos como sangue. O homem de 37 anos, que há apenas um ano administrava um império imobiliário avaliado em 20 milhões de reais, agora enfrentava uma falência tão completa que não podia sequer comprar uma lata de leite em pó para seu filho. Os vitrais em esmeralda e ouro, que lembravam os tempos de sua bisavó, refletiam a luz pálida do sol de inverno, criando um caleidoscópio de cores sobre os móveis. Empoeirados. O silêncio da casa era opressor. Enzo, de 3 meses, dormia em um berço improvisado feito de uma gaveta de cômoda velha, embrulhado na única manta quente que restava. Mateus não conseguia parar de pensar em como sua esposa, Lorena, havia desaparecido certa noite, levando consigo todas as joias da família, mas deixando o bebê. Ela deixara apenas um breve bilhete. Não consigo ser mãe, não consigo ser esposa de um homem falido. Passos no corredor interromperam seus pensamentos, leves, cuidadosos, como se alguém tentasse não quebrar o silêncio. Mateus franziu a testa. O oficial de justiça não deveria chegar antes do meio-dia, e a casa já havia sido esvaziada de todos os objetos de valor. Ele se virou lentamente, esperando ver mais um funcionário com papéis para assinar. O que ele viu o fez prender a respiração. Uma jovem mulher, talvez de 24 anos, estava sentada em uma poltrona profunda de veludo bordô. O único móvel que os credores ainda não haviam levado, pois era muito pesado para remover. Em seus braços repousavam 2 bebês. O dela, ele supôs, mamava no peito, enquanto o outro, Enzo, dormia tranquilamente no seu outro braço. A mulher cantava baixinho uma canção de ninar brasileira. Sua voz tremia com lágrimas contidas. Boi, 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 boi da cara preta. As palavras escorriam como mel no ar gelado. Ela ainda não havia notado sua presença, completamente absorta no cuidado dos bebês. Mateus ficou paralisado. Aquela mulher desconhecida, que ele vira apenas algumas vezes antes, quando ela limpava a casa por um valor irrisório a hora, estava amamentando seu filho com seu próprio leite. Sem aviso, sem pedido, sem expectativa de pagamento. Isabela Ribeiro, ele se lembrou do nome dela nos documentos de pagamento. Era uma mãe solo, trabalhando em diversos empregos para sustentar a si mesma e seu bebê. Sempre lhe parecera quieta, modesta, quase invisível. Agora, porém, naquela sala austera, cheia de sombras e grandeza caída, ela parecia uma Madonna de mestres renascentistas. Uma lágrima escorreu por sua bochecha enquanto ela delicadamente mudava Enzo para uma posição que lhe permitia mamar. A criança agarrou-se avidamente ao alimento, suas pequenas mãos segurando firmemente a blusa dela. Isabela fechou os olhos, como se rezasse em silêncio. Mateus sentiu algo se quebrar em seu coração. Não era dor, era vergonha. A vergonha de um homem que por anos construiu sua identidade em poder, controle e riqueza. E agora tinha que assistir a uma mulher desconhecida salvar a vida de seu filho porque ele mesmo se provara incapaz. Ele pigarreou suavemente para chamar a atenção dela. Isabela sobressaltou-se. Seus olhos, quentes, castanhos como folhas de outono, encontraram os dele. Um rubor invadiu suas bochechas.
Desculpe, senhor granjeiro, ela sussurrou, tentando se levantar. Ouvi o choro e o bebê estava com fome. Não, ele a interrompeu suavemente, levantando a mão. Eu é que devo desculpas e agradecer. No silêncio que se instalou entre eles, só se ouvia o barulho suave dos bebês mamando e o latido distante de um cachorro no quintal. Mateus, pela primeira vez em meses, sentiu algo que poderia ser esperança. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha atmosfera de rotina não estabelecida. Mateus descobriu que Isabela vinha à casa todas as manhãs, trazendo consigo uma garrafa térmica com chá quente e um pedaço de pão. Ela não falava muito, apenas verificava se Enzo estava seco e alimentado, o amamentava quando necessário, e depois desaparecia tão silenciosamente quanto aparecera. No quinto dia, Mateus não aguentou. Quando Isabela terminou de amamentar e se preparava para sair, ele a deteve na porta. Por que você faz isso? Ele perguntou diretamente, olhando para seu rosto cansado. Olheiras escuras sob os olhos indicavam que ela dormia pouco. Não tenho como te pagar, talvez nunca tenha. Isabela largou a bolsa. Uma bolsa de couro velha, com alças desgastadas, e olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Havia tristeza, mas também determinação. Meu filho, Léo, ela disse baixinho, embalando seu menino de 3 meses. Quando ele nasceu, eu não tinha para onde ir. O pai foi embora quando soube da gravidez. Morei em um abrigo no Brás durante o primeiro mês. Mateus sentiu um aperto no estômago. Nunca havia pensado em como as pessoas como ela viviam. Uma das mulheres no abrigo, Dona Lúcia, o amamentou por 2 semanas quando eu estava doente. Isabela continuou, sem olhá-lo nos olhos. Ela me disse então, o leite materno não tem nacionalidade, não tem classe social, tem apenas amor. Eu não lhe paguei 1 centavo, porque não tinha, mas o gesto dela me permitiu sobreviver. O silêncio que se instalou era pesado de emoções não ditas. Mateus, pela primeira vez em meses, sentiu que estava na presença de alguém que entendia a queda, não como um conceito abstrato, mas como uma realidade diária. E o seu trabalho? Ele perguntou finalmente. Ouvi dizer que você limpa algumas casas. Limpo à noite e nos fins de semana, ela respondeu, ajustando a manta em torno de Léo. Durante o dia eu estudo, por correspondência, contabilidade. A informação foi como um raio. Mateus, por anos, encontrara centenas de pessoas instruídas de terno que só sabiam recitar frases decoradas sobre negócios. E ali, diante dele, estava uma mulher que trabalhava fisicamente para financiar sua educação, ao mesmo tempo em que criava um filho como mãe solo. Contabilidade, ele repetiu, como se estivesse testando o sabor da palavra. Isso é ambicioso. Pela primeira vez naquele dia, Isabela sorriu. Era um sorriso pequeno, tímido, mas que transformou completamente seu rosto. Minha avó sempre dizia que os números não mentem, ao contrário das pessoas, ela disse com um toque de amargura na voz. Pensei que seria uma boa base para uma carreira. Mateus não conseguiu conter um leve sorriso. A avó sábia. Ela era lavadeira. Lavou roupas alheias a vida toda, mas sabia ler e escrever, o que era raro em sua geração. Ela me ensinava na cozinha, na mesa de compensado, onde dobrava as camisas passadas. Isabela olhou para a janela, como se visse aquelas cenas ali. Ela dizia que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de mim. Naquele momento, Mateus percebeu que aquela mulher não era a simples faxineira que ele inicialmente imaginara. Ela era alguém com planos, sonhos, determinação. Alguém que lutava por uma vida melhor para si e para seu filho, com a mesma ferocidade com que ele um dia construíra seu império de negócios.
Isabela, ele disse de repente, surpreso consigo mesmo por usar o nome dela. Tenho uma proposta. Não posso te pagar pelo que faz por Enzo, mas talvez eu possa te ajudar em algo mais. Ela franziu as sobrancelhas, visivelmente intrigada. Administrei várias empresas por anos. Conheço contabilidade provavelmente melhor do que a maioria dos professores. Ele hesitou. Talvez eu pudesse te ajudar nos estudos, explicar coisas que você não entende dos livros? Isabela permaneceu em silêncio por um longo tempo, estudando o rosto dele, como se procurasse por algum engano. Por que o senhor faria isso? Ela perguntou finalmente. Mateus não sabia como responder honestamente, sem revelar o quanto precisava sentir que ainda era útil para alguém, que seu conhecimento e experiência não eram inúteis, mesmo que ele não tivesse conseguido salvar sua própria empresa. Talvez porque você está dando vida ao meu filho, ele disse finalmente. E eu gostaria de te dar um futuro. Naquele dia, quando Isabela saiu, ela deixou um livro de contabilidade sobre a mesa. Estava gasto, com anotações em cada página, mas representava algo mais do que conhecimento. Representava esperança. 2 semanas depois, Mateus estava sentado à mesa da cozinha em um pequeno apartamento no primeiro andar de um prédio antigo na Rua da Mooca, no Brás. Isabela alugava um quarto com cozinha americana por R$ 800 por mês, uma quantia que ele já gastara em um único almoço em restaurante. Aqui está um erro, ele disse, apontando o dedo para uma página em seu caderno. Ativos e passivos não estão equilibrados. A diferença é de R$ 20. Isabela franziu as sobrancelhas, inclinando-se sobre os cálculos. Seus cabelos escuros e densos caíam sobre seu rosto enquanto ela se concentrava na tarefa. No canto do quarto, sobre um cobertor estendido, estavam os 2 bebês, Enzo e Léo, observando o mundo com olhos grandes e curiosos. Mas eu verifiquei 3 vezes, ela suspirou, passando o dedo pelas colunas de números. Você verificou a aritmética, mas não a lógica contábil, Mateus explicou pacientemente. Veja, aqui você registrou a compra de material de escritório como custo operacional, mas ao mesmo tempo adicionou o mesmo valor aos ativos como estoque. É uma dupla contabilização. Os olhos de Isabela se arregalaram em compreensão. Ah, então, ou é um custo e afeta o balanço de lucros e perdas, ou é um componente do patrimônio. Exatamente, não pode ser os 2 ao mesmo tempo. Era a 10ª noite de estudo juntos. Mateus descobriu que ensinar Isabela lhe deu algo que ele não esperava recuperar, um senso de propósito. A mulher era incrivelmente perspicaz. Ela absorvia conceitos mais rapidamente do que os alunos de universidades de prestígio com quem ele havia trabalhado. Mas ela também tinha algo mais. Uma intuição para os números que vinha de uma compreensão prática de como o dinheiro funciona na vida real. O senhor era um bom professor, ela disse de repente, fechando o caderno. Às vezes me pergunto se não deveria ter sido professor em vez de empresário. Mateus olhou para ela surpreso. Ninguém nunca lhe dissera algo assim. No mundo corporativo, o que importava era apenas o resultado financeiro, não a capacidade de transmitir conhecimento. Talvez eu ainda seja, ele respondeu, surpreso consigo mesmo por ter pensado nisso. Quando eu me reerguer. Isabela levantou-se para ferver água para o chá. Mateus observou como ela se movia pela pequena cozinha com a graça de uma mulher que se acostumara a economizar cada movimento, cada segundo. Tudo estava planejado. As xícaras estavam exatamente onde ela podia alcançá-las facilmente com uma mão, segurando um bebê no outro braço. O chá estava em um pote na altura dos olhos para que ela não precisasse procurar. Posso perguntar algo pessoal? Ela perguntou sem se virar do fogão. Claro. O que realmente aconteceu com a sua empresa? Não me refiro à versão oficial dos jornais. Refiro-me à verdade.
Mateus ficou em silêncio por um longo tempo. Ninguém nunca lhe perguntara diretamente sobre a queda de sua empresa. Todos fingiam saber ou delicadamente evitavam o assunto. Confiei na pessoa errada, ele disse finalmente. Meu sócio, Ricardo Noronha, por 2 anos, sistematicamente desviava dinheiro para contas em paraísos fiscais. Quando descobri, já era tarde demais. As dívidas somavam 18 milhões de reais. Isabela colocou uma xícara de chá fumegante diante dele. E sua esposa sabia disso? Lorena... Mateus hesitou. Acho que ela sabia mais do que me dizia. Um dia antes de tudo vir à tona, ela sacou todas as economias de nossas contas conjuntas. Tarde da noite, quando os oficiais de justiça chegaram pela manhã, eu tinha 300 reais na carteira. Me desculpe, Isabela disse baixinho. Deve ter sido terrível. O pior foi que por alguns dias eu pensei que fosse um erro, que de alguma forma seria esclarecido, que a normalidade voltaria. Ele sorriu amargamente, mas a normalidade era uma ilusão. Agora vejo que já vivíamos de empréstimo há meses, não apenas financeiro, mas emocional. Isabela sentou-se à sua frente, segurando a xícara com as 2 mãos para se aquecer. Sabe o que é estranho? Ela disse depois de um momento. Quando ouço sua história, penso que talvez o que aconteceu não foi o fim. Talvez tenha sido o começo. O começo de quê? De uma vida verdadeira. Aquela que não é construída sobre o que pode ser perdido, mas sobre o que ninguém pode tirar de você. Mateus olhou para ela intrigado. Isso significa? Isabela apontou para as folhas de exercícios espalhadas pela mesa. Isso que o senhor está fazendo agora, ensinar, ajudar, o fato de o senhor estar aqui e não sentado em algum escritório contando o dinheiro de outras pessoas. Ela hesitou. O fato de o senhor estar salvando meu filho, assim como eu estou salvando o seu filho. Mateus percebeu que ela tinha razão. Nas últimas 2 semanas, pela primeira vez em meses, ele não acordava com uma sensação de vazio no estômago. Não por causa da comida, que ainda era escassa, mas por causa de um propósito. Lá fora começou a nevar. Pequenos flocos dançavam pela janela, iluminados pela luz da rua. Por dentro, porém, estava quente, não apenas pelo aquecedor, mas por algo mais difícil de nomear. Algo que começava a parecer esperança. O fim de fevereiro trouxe os primeiros sinais da primavera que se aproximava, mas também os primeiros problemas sérios. Mateus recebeu uma intimação judicial, um processo de pensão alimentícia iniciado pelos advogados de Lorena. A mulher que abandonara o filho e roubara todas as economias, agora exigia dinheiro para sustentar um filho que não via há 2 meses. Ele estava sentado em um pequeno café na esquina da rua 25 de março com a rua Florencio de Abreu, de frente para Isabela, segurando nas mãos trêmulas o documento oficial. Era o único café na região que eles podiam pagar. 2 xícaras de café coado por 8 reais. Os bebês dormiam nos carrinhos ao lado da mesa. Ela exige 3.000 reais por mês, ele leu no documento. Mais o reembolso das custas judiciais, mais... Sua voz falhou. Mais a restauração de seus direitos parentais. Isabela empalideceu. Isso significa que ela pode levar Enzo? Ela pode tentar. A lei geralmente fica do lado da mãe biológica, independentemente das circunstâncias. Mateus dobrou o papel e guardou-o no bolso. E eu ainda não tenho um emprego fixo, nem minha própria moradia. De fato, vivo da sua ajuda. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio, ouvindo o barulho do café sendo coado no balcão e as conversas baixas nas mesas vizinhas. Isabela mexia o café com a colher, os pensamentos girando em sua cabeça como pequenas tempestades. Há mais uma coisa, Mateus disse finalmente. Ontem ligou para mim Gustavo Silva, meu ex-sócio dos tempos de escola.
Ele está me oferecendo um emprego em sua empresa de logística. É uma proposta honesta, com um bom salário. Isabela levantou os olhos. Algo que poderia ser esperança brilhava neles. Mas há uma condição, ele continuou, evitando o olhar dela. Eu preciso me mudar para o Rio de Janeiro. É onde fica a sede da empresa. E ele hesitou. Gustavo disse isso muito delicadamente, mas eu entendi que ele não pode contratar alguém que tem complicações pessoais. Isso significa... Isabela terminou por ele, sua voz quase inaudível. Não é assim, quer dizer, ele não se referia especificamente a você, mas a toda a situação. O fato de eu não ter uma esposa, não ter uma família no sentido tradicional e ao mesmo tempo ter um filho. Mateus finalmente olhou nos olhos dela. No mundo deles, isso parece estranho, pouco profissional. Isabela assentiu, como se esperasse essa conversa há semanas. Eu deveria aceitar, ele disse baixinho. É a única chance de ganhar a causa de Enzo, de mostrar ao tribunal que posso sustentá-lo. Claro que o senhor deveria, ela respondeu rapidamente, rápido demais. É uma ótima oportunidade, e o Rio de Janeiro é uma cidade linda. Mas Mateus ouviu na voz dela o que ela não disse. Ouviu medo, solidão, desespero. Isabela, nos últimos 2 meses, havia se apegado a Enzo como a seu próprio filho. E ele, embora não quisesse admitir, havia se apegado a ela de uma forma que ia muito além da gratidão pela ajuda. Eu poderia tentar conseguir algo para você no Rio de Janeiro, ele disse de repente. Gustavo tem contatos. Talvez encontremos um emprego, uma moradia para você. Isabela balançou a cabeça com um sorriso estranho. É muito gentil, mas impossível. Tenho meus estudos aqui, tenho meu trabalho, tenho minha vida. Não posso simplesmente largar tudo por alguém que conheço há 2 meses. As palavras soaram razoáveis, mas Mateus sentiu nelas uma nota de mágoa. E, de repente, ele compreendeu que o que estava acontecendo entre eles nas últimas semanas não era apenas uma colaboração pragmática. Era algo mais. Algo que ambos tentavam não nomear, porque era muito cedo, muito complicado, muito arriscado. E se eu ficasse? Ele perguntou de repente. Isabela olhou para ele chocada. Mas o senhor não pode. É sua única chance. Talvez não seja a única. Talvez seja apenas a mais fácil. Pela janela do café, eles olhavam para a rua onde as pessoas se apressavam para o trabalho, para casa, para suas vidas organizadas. Mateus, pela primeira vez em meses, sentiu que estava diante de uma escolha real. Não uma escolha entre uma solução boa e uma ruim, mas entre o que era razoável e o que era verdadeiro. Isabela, ele disse baixinho, posso te perguntar algo muito pessoal? Ela assentiu. Você sente que o que está acontecendo entre nós é mais do que uma ajuda de vizinhos? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente respondeu, sua voz tremia. Toda noite, quando o Senhor sai, Léo chora. Não de fome, não de dor. Ele simplesmente chora como se sentisse falta. E eu... Ela parou. E eu também sinto falta. Naquele momento, Mateus percebeu que, independentemente da decisão que tomasse, ele nunca mais poderia fingir que Isabela era apenas uma mulher que o ajudava com o filho. Ela se tornara parte de sua vida de uma forma que ele não planejara e à qual não conseguia resistir. Mas isso seria suficiente para ele desistir da única chance de uma vida estável. A resposta para essa pergunta teria que esperar. Por enquanto, bastava-lhe saber que não estava sozinho naquela situação difícil. Março trouxe consigo uma proposta inesperada que mudou tudo. Mateus recebeu um telefonema do seu Francisco Mendes, um contador aposentado de 70 anos que morava um andar acima no prédio de Isabela.
Seu Francisco era uma figura conhecida em toda a vizinhança, sempre elegantemente vestido, com uma bengala de cabo de prata e histórias inesgotáveis sobre a São Paulo antiga. "Senhor Granjeiro", disse seu Francisco, convidando-o para seu apartamento cheio de móveis antigos e cheiro de sabonete de lavanda. A pequena Isabela me contou sobre sua situação. "Tenho uma proposta que pode interessar a todos nós." Mateus sentou-se na poltrona profunda, segurando Enzo no colo. Há uma semana, ele havia decidido permanecer em São Paulo, recusando a oferta de emprego no Rio de Janeiro. Gustavo aceitou com decepção, mas sem ressentimento. "Mulher é?" ele perguntou apenas. Mateus não negou. "Administro apartamentos em 3 prédios no Brás há 20 anos, continuou seu Francisco, servindo chá em xícaras de porcelana. "Os proprietários são velhos amigos dos tempos em que eu trabalhava em uma administradora de condomínios. Preciso de um sucessor, alguém jovem, mas com experiência em gestão." Mateus sentiu o coração acelerar. "Isso soa interessante, mas a remuneração é de R$3.000 por mês, mais um apartamento funcional gratuito, de 2 quartos, no térreo do prédio na Rua da Graça. Em troca, o senhor administra 30 inquilinos, cuida de reformas, cobra aluguéis, resolve assuntos com órgãos públicos." Seu Francisco sorriu. "Além disso, o senhor pode manter um pequeno escritório de contabilidade para lojas da região. Isso é um adicional de R$500 a R$1.000 por mês." A proposta era como um presente do céu, um emprego estável, sua própria moradia, um futuro para Enzo. Mas Mateus sentiu algo mais no homem mais velho do que uma simples vontade de ajudar. "Posso perguntar por que o senhor me oferece este trabalho? Afinal, não nos conhecemos." Seu Francisco mexeu o açúcar no chá por um longo tempo, como se ponderasse a resposta. "Veja bem, senhor Granjeiro, a vida toda eu observo as pessoas. É a profissão de contador, olhar para os números, mas entender as histórias por trás deles." Ele olhou pela janela para o quintal, onde algumas crianças brincavam em poças congeladas. "Essa moça, Isabela, é uma pessoa excepcional. Cria um filho sozinha, estuda, trabalha até tarde da noite. Mas eu a vejo chorar. Às vezes, quando pensa que ninguém está olhando." Mateus sentiu uma pontada no coração. Isabela nunca lhe mostrara as lágrimas. "E o senhor?" continuou seu Francisco. "Pelo que ouço e vejo, é a primeira pessoa em meses que a faz sorrir. E não me refiro apenas à ajuda material." O homem mais velho olhou diretamente nos olhos dele. "Refiro-me ao fato de que, quando o senhor chega à noite, ela canta na cozinha. Quando o senhor sai, o silêncio parece mais pesado." A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Seu Francisco foi abrir e voltou com Isabela, que segurava Léo e parecia surpresa ao ver Mateus. "Momento perfeito." Seu Francisco sorriu. "Estava justamente conversando com o senhor Granjeiro sobre minha proposta." Isabela sentou-se cautelosamente na beira do sofá, sem tirar os olhos de Mateus. "Que proposta?" Seu Francisco rapidamente explicou os detalhes da oferta de emprego. Mateus observava o rosto de Isabela, tentando decifrar sua reação. Primeiro apareceu a alegria, pura, espontânea. Depois, a esperança. E, finalmente, algo que parecia preocupação. "É uma oportunidade maravilhosa", ela disse finalmente. "O senhor vai morar tão perto." 2 paradas de ônibus, confirmou seu Francisco. "E o apartamento funcional tem até uma pequena cozinha, caso o senhor queira, às vezes, cozinhar o jantar para amigos." Durante a hora seguinte, eles discutiram os detalhes práticos. Seu Francisco mostrou-se perfeitamente familiarizado com a realidade da vida de jovens pais. Mencionou uma creche próxima, uma clínica infantil, uma loja onde se pode comprar fiado até o primeiro dia do mês. Tudo parecia pensado nos mínimos detalhes.
Quando saíram, Isabela estava extraordinariamente calada. Somente na escada, quando seu Francisco fechou a porta atrás de si, ela falou: "É bom demais para ser verdade. O que você quer dizer?" Ela parou no patamar, abraçando Léo ao peito. Seu Francisco é um bom homem, mas ele não faz nada sem um motivo, e eu não entendo que motivo ele pode ter para nos ajudar tanto. Mateus também sentia que havia algo estranho naquela proposta. Um trabalho perfeito demais, um momento perfeito demais, uma solução perfeita demais para todos os problemas deles. Talvez ele apenas queira ajudar, ele disse, mas não soou convincente. Talvez, Isabela concordou. Mas eu o vi algumas vezes conversando ao telefone, parado na janela. Ele sempre interrompe quando me vê. Eles desceram para o primeiro andar, onde Isabela morava. Na porta dela, pararam, nunca totalmente certos de como se despedir depois de conversas assim. "O que você vai fazer?" ela perguntou finalmente. "Não sei", ele respondeu sinceramente. "Por um lado, é uma chance de organizar a vida. Por outro..." Ele parou. Por outro, tenho a sensação de que alguém está jogando xadrez e nós somos peões." Isabela assentiu, como se pensasse o mesmo. "Mas talvez às vezes seja preciso ser um peão para sobreviver", ela disse baixinho. "E depois, quando a situação se estabilizar, pode-se tentar ser um jogador novamente." Naquela noite, Mateus ficou deitado por muito tempo no sofá-cama na sala de Isabela, ouvindo sua respiração suave do quarto ao lado. A proposta de seu Francisco era como uma ponte sobre um abismo. Poderia levá-los a um lugar seguro, mas para usá-la, eles teriam que confiar em alguém que realmente não conheciam. Mas eles tinham escolha, ou talvez fosse exatamente isso, para que não tivessem escolha. Abril foi o mês das primeiras alegrias verdadeiras, mas também das primeiras preocupações sérias. Mateus aceitou a proposta de seu Francisco e se mudou para o apartamento funcional na Rua da Graça. Era pequeno, mas ensolarado, com tetos altos e um piso de taco que lembrava os tempos anteriores à guerra. Pela primeira vez em meses, ele tinha sua própria cama, sua própria cozinha, e a sensação de que estava construindo algo estável para si e para Enzo. O trabalho revelou-se mais complicado do que ele esperava. Gerenciar prédios não era apenas cobrar aluguéis, era mediar disputas entre vizinhos, organizar reformas com orçamentos que nunca eram suficientes e lidar com inquilinos que o tratavam com uma mistura de respeito e desconfiança. "Jovem ainda", resmungava Dona Cida do térreo. "Veremos como ele vai se sair no inverno." Mas o mais importante era que ele pôde contratar Isabela oficialmente como sua assistente contábil. R$ 2.000 por mês, contrato por tempo indeterminado, contribuições para o seguro-saúde. Pela primeira vez desde o nascimento de Léo, ela tinha um emprego estável e alinhado com seus estudos. As noites agora eram passadas em seu apartamento, debruçados sobre os livros contábeis dos 3 edifícios. Isabela não apenas se mostrou talentosa, ela era simplesmente genial. Em 2 semanas, ela otimizou o sistema de contas de tal forma que economizaram aos proprietários milhares de reais por mês em impostos desnecessários. "Aqui há um problema", ela disse certa noite, apontando para documentos de reformas. Seu Francisco, por anos, superestimou os custos de reparos em cerca de 20%. O dinheiro estava sumindo. Mateus olhou para os números que ela mostrava. De fato, os custos de substituição da instalação hidráulica, pintura das escadarias, reparo dos telhados, tudo era 1/5 mais caro do que os preços de mercado. Talvez ele simplesmente não negociasse os preços, ele sugeriu, mas não soou convincente. Ou ele negociou demais,
Isabela respondeu sombriamente. E ficava com uma comissão. Essa foi a primeira rachadura séria na confiança que eles tinham em seu Francisco. Mas não a última. Uma semana depois, Mateus acidentalmente ouviu uma conversa telefônica que mudou completamente sua percepção da situação. Ele voltava das compras quando, da janela aberta do apartamento de seu Francisco, ouviu a voz do homem mais velho. Sim, tudo está indo conforme o plano. Granjeiro está trabalhando, a moça o ajuda, ambos estão satisfeitos. Não suspeitam de nada. Sim, sei que é para o bem deles, mas às vezes me pergunto se é justo. Claro que continuarei a relatar, toda semana como combinamos. Mateus parou, congelado. Alguém estava pagando seu Francisco para observá-los? Mas quem? E por quê? Naquela mesma noite, ele decidiu sondar delicadamente Isabela sobre o benfeitor deles. Estavam sentados à mesa da cozinha, enquanto os dois bebês dormiam em berços improvisados na sala. Seu Francisco já te perguntou alguma vez sobre assuntos pessoais? Ele perguntou, tentando soar casual. Isabela franziu as sobrancelhas. Às vezes. Por que pergunta? Que tipo de assuntos? Bem, sobre você, sobre como nos conhecemos, se planejamos nos casar, se pensamos em ter uma família maior. Ela hesitou. Ele sempre diz que é apenas curiosidade de vizinho, mas às vezes tenho a impressão de que é um interrogatório. Mateus sentiu um calafrio no estômago. E ele alguma vez mencionou amigos, família, pessoas com quem ele se comunica? É isso que é estranho, Isabela disse, largando a caneta. Durante todos esses meses, ele nunca mencionou ninguém próximo. A esposa faleceu há 10 anos, os filhos moram na América e raramente ligam. Mas o telefone dele toca várias vezes ao dia, e sempre que ele atende na minha frente, fala sobre o tempo ou os preços na loja. Nos dias seguintes, Mateus começou a observar discretamente seu Francisco. Notou que o homem mais velho saía todos os dias no mesmo horário, 9 da manhã e 5 da tarde, sempre elegantemente vestido, sempre com a mesma pasta. Às vezes, voltava com pequenas compras, mas a pasta estava sempre com ele. Certo dia, Mateus decidiu segui-lo. Sentiu-se um idiota, espreitando atrás de um homem de 70 anos pelas ruas do Brás, mas a curiosidade era mais forte que a razão. Seu Francisco não foi à loja. Foi a um café elegante no Largo do Arouche, onde se encontrou com uma mulher de cerca de 50 anos, vestindo um casaco caro. Conversaram por 1 hora, trocando documentos. A mulher pagou a conta e saiu primeiro. Seu Francisco ficou mais 15 minutos, escrevendo algo em um caderno. Mateus voltou para casa com a cabeça cheia de perguntas. Quem era aquela mulher? O que significavam aqueles documentos? E o mais importante, a vida deles, tão organizada, era apenas parte de um plano maior de alguém? Naquela noite, enquanto Isabela dava banho nas crianças no pequeno banheiro, Mateus tentava organizar seus pensamentos. Por um lado, independentemente dos motivos de seu Francisco, a situação deles havia melhorado significativamente. Tinham trabalho, moradia, estabilidade. Enzo crescia saudável e feliz, Léo também. Isabela estava terminando os estudos e adquirindo valiosa experiência profissional. Por outro lado, a sensação de serem peões no jogo de outra pessoa tornava-se cada vez mais angustiante. E, o que era pior, ele começava a suspeitar de quem poderia ser o jogador principal. Mateus, Isabela chamou do banheiro. Pode me passar a toalha? Quando ele lhe entregou a toalha macia e branca, suas mãos se tocaram. Foi apenas um momento, mas o suficiente para lembrá-lo de que, apesar de todos os enigmas e suspeitas, algo real estava acontecendo entre eles. Algo que crescia a cada dia, embora nenhum dos dois ousasse nomear. Isabela, ele disse de repente,
Você não tem a sensação de que alguém está se interessando demais por nós? Ela olhou para ele com Léo nos braços, seus olhos escuros sérios. Tenho essa sensação há semanas, ela respondeu baixinho. Mas tive medo de falar porque pensei que talvez fosse paranoia. Naquele momento, Mateus percebeu que não estava sozinho em suas preocupações e que era hora de descobrir a verdade, independentemente das consequências. Maio trouxe não só dias quentes e os floridos ipês, mas também uma descoberta que virou de cabeça para baixo tudo o que Mateus pensava sobre seu passado. Ele estava sentado no pequeno escritório no porão do prédio, revisando velhos documentos de propriedade, quando encontrou um nome que o fez gelar o sangue. Teresa Grangeiro. Não se tratava de sua esposa. Eram documentos de 30 anos atrás, assinados por uma mulher com o mesmo nome, sua mãe. As mãos dele tremiam enquanto ele folheava. Sua mãe era coproprietária de 2 dos 3 prédios que ele agora administrava. Durante todos os anos de sua infância e juventude, ele não tinha ideia de que a família possuía imóveis no Brás. Seu pai nunca havia mencionado uma palavra sobre isso. Mas a descoberta mais chocante foi um testamento de 1995. Sua mãe, morrendo de câncer, legou suas participações nos prédios ao pequeno Mateus, mas com a cláusula de que ele só poderia administrá-las após completar 40 anos ou em caso de sérias dificuldades de vida que exigissem apoio financeiro. Mateus tinha 37 anos. O documento estava escrito em português jurídico antigo, mas o sentido era claro. Sua mãe previu a possibilidade de que seu filho pudesse um dia precisar de ajuda e cuidou dele do além. Por 28 anos, sua última vontade esperou no cofre de um escritório de advocacia. Isso significava que o trabalho com seu Francisco não era por acaso. Alguém sabia do testamento e intencionalmente direcionou Mateus para aquele lugar. Mas quem? E seu Francisco estava envolvido? Naquela mesma noite, Mateus foi direto ao apartamento do homem mais velho. Encontrou-o tomando chá, lendo um jornal com seus óculos de leitura. Seu Francisco, ele disse sem preâmbulos, o senhor precisa me explicar algumas coisas. O homem mais velho olhou para ele calmamente, como se esperasse aquela conversa. Sente-se, rapaz, ele suspirou. De fato, é hora de conversarmos. Durante a hora seguinte, seu Francisco contou-lhe uma história que lembrava um complexo romance familiar. Ele conheceu a mãe de Mateus no início dos anos 90, quando juntos administravam uma pequena administradora de condomínios no Brás. Ela era uma mulher extremamente empreendedora e visionária, que muito antes de outros percebeu que os imóveis no centro de São Paulo um dia valeriam uma fortuna. Teresa, era assim que sua mãe se chamava. Foi uma das pessoas mais inteligentes que conheci, disse seu Francisco, olhando pela janela para o quintal. Mas também a mais preocupada. Ela sempre falava sobre o medo do seu futuro, que seu pai era um bom homem, mas não tinha imaginação empresarial suficiente para garantir a família. Seu Francisco explicou que a mãe, por anos, comprou participações nos prédios, muitas vezes por pouca coisa, de pessoas que não acreditavam no futuro daquele bairro. Quando ela adoeceu, pediu-lhe para ser o guardião de seus planos. Prometia a ela que o observaria de longe, que quando chegasse o momento certo, eu o ajudaria a descobrir sua herança. O homem mais velho tirou os óculos e os limpou com um lenço. Mas isso deveria acontecer naturalmente, sem pressão, quando você estivesse pronto. E aquela mulher com... Quem o senhor se encontra no café? Mateus perguntou. Seu Francisco sorriu tristemente. Doutora Márcia Oliveira, a tabeliã. Ela cuida do seu legado há 28 anos. Todo mês ela recebe um relatório meu sobre sua vida. Como você está, se está feliz, se precisa de ajuda. Mateus sentiu uma mistura de gratidão e irritação.
Isso significa que minha falência, meu divórcio, tudo isso foi observado? Sim. E quando eu vi o quanto você estava sofrendo, o quão desesperadamente você tentava sustentar seu filho, eu soube que havia chegado a hora. Seu Francisco inclinou-se para a frente. Mas há mais uma coisa que preciso lhe dizer, e não será fácil. Por alguns segundos, o silêncio reinou no quarto. Sua esposa, Lorena, sabia do testamento. O mundo de Mateus tremeu. O quê? O advogado dela entrou em contato com a tabeliã Márcia Oliveira 6 meses antes de sua falência. Tentou contestar o testamento, alegando que, como esposa, ela tinha direito à metade da fortuna. Quando soube que o testamento era inquestionável e que a herança só lhe caberia em determinadas circunstâncias, tudo mudou. Seu Francisco levantou-se e foi até a janela. Acho que Lorena e seus cúmplices levaram você à falência, intencionalmente, contando que isso acionaria a cláusula do testamento. Eles planejavam tomar os imóveis após o divórcio. Mateus sentiu o mundo balançar ao seu redor. Toda a sua vida, a falência, a destruição, a solidão, tudo isso foi planejado pelas pessoas em quem ele mais confiava. Mas há mais uma coisa, continuou seu Francisco, algo que eles não sabiam. Ele tirou uma pilha grossa de documentos da gaveta da escrivaninha. O testamento de sua mãe contém outra cláusula. Se você assumisse a herança como resultado de manipulação, fraude ou ações prejudiciais a você, você automaticamente perderia o direito a ela. Lorena e seus cúmplices, ao sabotá-lo, na verdade, sabotaram a si mesmos. Mateus olhou para os documentos sem conseguir acreditar no que ouvia. Isso significa que os prédios já são seus. Desde o momento em que a tabeliã Márcia Oliveira provou as manipulações. Há 2 meses, você é o proprietário de imóveis avaliados atualmente em cerca de 8 milhões de reais. O silêncio reinou no apartamento. Mateus tentou processar a informação de que, da noite para o dia, se tornara um homem rico, mas ao mesmo tempo soube que fora traído pelas pessoas mais próximas, de uma forma que nunca imaginara. Por que o senhor não me disse isso antes? Ele perguntou finalmente. Seu Francisco olhou para ele suavemente. Porque eu queria que você primeiro aprendesse a ser feliz sem dinheiro. Que você descobrisse o que realmente é importante na vida. Sua mãe tinha muito medo disso, que o dinheiro corromperia seu caráter, assim como corrompera o de tantos outros que ela conhecia. Mateus pensou nos últimos meses. Em Isabela, nos filhos, nas alegrias simples das noites passadas, com livros de contabilidade e jantares juntos. No fato de que, pela primeira vez na vida, ele se sentia verdadeiramente necessário para outra pessoa. E Isabela? Ele perguntou. Ela também sabe disso? Não. E acho que você deveria contar a ela. Mas pense bem quando e como. O dinheiro muda tudo. Até os sentimentos mais puros. Quando Mateus voltou para seu apartamento, passando pela janela de Isabela, ele a viu sentada à mesa com Léo no colo, lendo um livro para ele. A luz da lâmpada iluminava o rosto dela, tornando-a linda de uma forma que ele nunca havia notado antes. Agora, ele tinha diante de si a escolha mais difícil da vida: contar a ela a verdade sobre a herança, arriscando que tudo mudasse entre eles, ou manter isso em segredo e viver com medo de que ela descobrisse um dia. Junho trouxe consigo o primeiro verão verdadeiro em meses, mas para Mateus, cada dia era uma tortura. Ele carregava consigo o segredo da herança como uma bomba relógio que ameaçava explodir a qualquer momento. Tentou agir normalmente, mas Isabela, que já o conhecia por completo, sentia que algo havia mudado. Você está estranho ultimamente, ela disse certa noite, enquanto estavam sentados na pequena varanda de seu apartamento, observando o pôr do sol sobre os telhados do Brás. Os 2 bebês dormiam lá dentro e eles tinham os primeiros momentos a sós em meses.
Estranho em que sentido? Ele perguntou, tentando soar casual. Você me olha diferente, como se tivesse medo de algo. Ela se virou para ele, seus olhos escuros cheios de preocupação. Fiz algo errado? Você se cansou de tudo isso? De tudo isso? Ele repetiu sem entender. De nós, desta situação. Com um gesto, ela indicou o apartamento, a si mesma, a ele. Entendo se você quiser uma vida normal, uma família de verdade, e não essa estranha configuração que criamos. As palavras o atingiram como um tapa. Ele percebeu que seu distanciamento, causado pelo dilema da herança, estava sendo interpretado por ela como rejeição, e que seu silêncio a estava machucando de uma forma que ele não previra. Isabela, ele disse, pegando a mão dela. Isso não tem nada a ver com você, com a gente. Pelo contrário. Ele parou, pois não sabia como continuar sem revelar a verdade. Pelo contrário, o quê? Ele olhou para o rosto dela, para a forma como a luz noturna cintilava em seus olhos, para as pequenas rugas de preocupação em sua testa. Ele amava aquela mulher. Sabia disso há semanas, mas nunca se atrevera a admitir nem para si mesmo. E agora, que tinha os meios para lhe dar tudo o que ela pudesse querer, ele temia que o dinheiro destruísse o que era verdadeiro entre eles. Preciso te contar uma coisa, ele começou finalmente. Mas tenho medo de como isso mudará tudo entre nós. Isabela soltou a mão dele e se afastou ligeiramente. Oh, meu Deus, ela sussurrou. Você vai voltar para sua esposa. Não, de onde você tirou isso? Então o quê? Você tem outra pessoa? Está saindo com alguém? Mateus balançou a cabeça, percebendo de repente o quanto seu segredo a estava ferindo. Eu herdei dinheiro, ele disse de repente, sem aviso. Muito dinheiro, descobri isso há um mês. Isabela franziu as sobrancelhas, como se não entendesse as palavras. O quê? Minha mãe, antes de morrer, comprou imóveis. Esses prédios que eu administro são parte da minha herança. Sou dono de 8 milhões de reais em imóveis. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para ele como para um estranho. Um mês atrás, ela repetiu finalmente, sua voz estranhamente calma. E você não me contou por todo um mês. Eu não sabia como... Como o quê? Ela o interrompeu, levantando-se da cadeira. Como dizer a uma mulher que amamenta seu filho com o próprio leite que você é um milionário? Como explicar a alguém que compartilha o último pão com você, que não precisa mais fingir ser pobre? Não é assim! Então como é? A voz dela elevou-se perigosamente. Durante todos esses meses, pensei que éramos parceiros, que estávamos passando pelas dificuldades juntos. E acontece que você sabia que tinha uma saída e não me disse nada. Mateus levantou-se, tentando se aproximar dela, mas ela recuou. Isabela, por favor, me escute. Não te contei porque tinha medo que isso mudasse tudo, que você começasse a me ver de outra forma que o quê? Que eu te amaria por dinheiro? Seus olhos brilhavam com lágrimas. Você pensa que sou esse tipo de mulher? Não, mas o dinheiro muda tudo. Eu vi isso centenas de vezes nos negócios. Pessoas que eram amigas de repente se tornam estranhas quando grandes somas aparecem. Mas eu não sou gente de negócios, ela gritou. Eu sou a mulher que se apaixonou por você, que pensou que você se apaixonou por ela. E acontece que durante um mês inteiro você me mentiu na cara. As palavras "se apaixonou por você" pairaram no ar entre eles como um eco. Ambos perceberam que pela primeira vez aquilo havia sido dito diretamente. Isabela, ele sussurrou, eu também me apaixonei. Não, ela o interrompeu zangada. Não diga isso agora, não depois de ter fingido ser outra pessoa por um mês. Ela se virou e foi para o apartamento. Ele a ouviu arrumar as coisas de Léo, preparando-se para sair. Para onde você vai? Ele perguntou, seguindo-a.
para a minha casa, para o meu apartamento, para a minha vida. Ela não olhou para ele enquanto embalava as coisas do bebê. Acho que é o melhor para todos nós. Isabela, por favor, não faça isso. Podemos conversar sobre... Ela parou na porta, segurando Léo nos braços. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Sabe o que é o pior de tudo isso? Ela disse baixinho, que durante esses meses pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me via, a mim de verdade, não a faxineira, não a mãe solo, não a estudante lutando para sobreviver, simplesmente a mim. Ela parou, lutando contra o choro. E, enquanto isso, você sempre soube que era alguém diferente do que fingia ser, que toda essa nossa colaboração, parceria, proximidade era fingida, que você tinha uma segurança que não me oferecia. Não era fingida, ele disse desesperadamente. Nada disso era fingido. Mas era irreal, ela respondeu abrindo a porta. E isso é pior. Quando ela saiu, Mateus ficou sozinho no apartamento, que de repente lhe pareceu enorme e vazio. Enzo dormia tranquilamente no berço, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Mateus sentou-se à janela, olhando para o quintal, onde há apenas 1 hora as crianças brincavam. Ele percebeu que, na tentativa de proteger o que era mais valioso entre eles, ele o destruiu completamente. O dinheiro, que deveria ser uma bênção, tornou-se uma maldição. Não porque ele o tinha, mas porque escondeu sua existência da única pessoa que deveria saber. Naquela noite, ele não dormiu. Perguntava-se se era possível reparar a confiança quando ela havia sido quebrada não por malícia, mas por covardia. E se o amor poderia sobreviver à verdade sobre as mentiras, mesmo que essas mentiras tivessem boas intenções. Pela manhã, decidiu que encontraria uma maneira de reconquistar Isabela, mas primeiro ele precisava entender quem ele realmente queria ser. Um homem rico que esconde sua verdadeira identidade, ou um homem que tem a coragem de ser honesto a todo custo. Julho foi um mês de tormento. Isabela parou de ir ao escritório, enviando todos os documentos contábeis por e-mail. Mateus a via às vezes no quintal, quando ela corria para o ônibus com Léo no carrinho, mas ela desviava o olhar toda vez que ele tentava chamar sua atenção. Era um pequeno bloco de gelo que derretia sob o calor de São Paulo, mas nunca desaparecia completamente. Enzo chorava mais do que o normal. O menino de 5 meses sentia claramente a falta da mulher, que nos últimos meses fora sua segunda mãe. Mateus tentava acalmá-lo, carregando-o pelo apartamento à noite, cantando canções de ninar que ouvira de Isabela, mas nada ajudava tão eficazmente quanto a presença dela. Você sente falta dela, não é? Ele sussurrava para o filho durante as noites insones. Eu também. O trabalho de Isabela no escritório foi temporariamente assumido por seu Francisco, que voltou da aposentadoria com uma mistura de resignação e remorso. Devíamos ter contado tudo a ela na hora, ele resmungava, organizando as faturas. Teresa sempre dizia que a verdade é como um médico. Quanto mais se adia a visita, mais doloroso será o tratamento. Mas o pior era a vista de Isabela da janela do escritório. Todos os dias, às 6 da tarde, ela saía do prédio, elegantemente vestida, com uma pasta na mão. Seu Francisco explicou que ela havia encontrado um emprego em uma empresa de contabilidade de médio porte, perto da Estação da Luz. Um bom emprego, um bom salário, perspectivas de crescimento, tudo o que ela sonhava. Mateus tentou contatá-la algumas vezes, deixou cartas debaixo da porta, tentou ligar, até enviou flores com desculpas. Tudo voltava intocado ou era ignorado. Isabela construiu um muro entre eles que ele não conseguia transpor. O ponto de virada aconteceu no 3º sábado de julho, quando Mateus ouviu um choro vindo do apartamento de Isabela. Não o choro de uma criança,
O choro de uma mulher, profundo, dilacerante, cheio de uma dor que ele reconheceu, pois ele mesmo a sentia todas as noites. Ele não hesitou. Bateu na porta dela. Isabela, está tudo bem? Silêncio. Por favor, abra. Ouvi você chorar. Vá embora! Veio a voz abafada de trás da porta. Não quero falar com você. Mas eu quero ajudar. Ajuda eu queria há 3 semanas. Agora é tarde demais. Mateus encostou-se à porta, sentindo o peso da situação em seu coração. Isabela, por favor. O que aconteceu? É o Léo. Ele está doente? Uma longa pausa. Então, passos e o som de uma chave sendo girada. A porta se abriu, revelando o rosto de Isabela inchado de tanto chorar. Ela estava vestindo um pijama velho. Seus cabelos estavam bagunçados e seus olhos vermelhos. Léo está com febre alta, ela disse baixinho. 39 graus. Não consigo um pediatra. Hoje é sábado, os postos de saúde estão fechados. E o pronto-socorro diz que não é um caso de emergência. Mateus não hesitou por um segundo. Pegue-o, vamos para uma clínica particular. Não posso pagar uma clínica particular. Eu posso. Ela olhou para ele com dor nos olhos. Não quero seu dinheiro. Não é meu dinheiro para você, ele disse com firmeza. É dinheiro para uma criança doente. Conheço Léo desde o primeiro dia de vida dele. Eu o alimentei, o segurei nos braços, cantei canções de ninar para ele. Não vou permitir que ele sofra por causa dos nossos problemas. Isabela olhou para ele por um longo momento, lutando contra o orgulho e o medo pela criança. No final, o medo venceu. 1 hora depois, eles estavam sentados na sala de espera de uma luxuosa clínica infantil em Higienópolis. Léo estava ligado a um soro e o médico acabava de explicar que era apenas uma infecção viral, desagradável, mas não perigosa. Alguns dias de antibiótico e ele estará como novo, sorriu o Dr. Carlos Almeida, um pediatra com 25 anos de experiência. Ele tem um organismo maravilhoso. Será um menino saudável. Quando saíram da clínica já estava escuro. Léo dormia tranquilamente no carrinho e Isabela caminhava ao lado de Mateus em silêncio. Obrigada, ela disse finalmente quando chegaram ao ônibus. De nada. Tem de quê? Mas isso não muda o que aconteceu entre nós. Mateus assentiu. Ele sabia. Isabela, ele disse. No entanto, posso te perguntar uma coisa? Ela olhou para ele expectante. Você estaria disposta a ouvir o meu lado da história? Não para me justificar, mas para que você entenda por que agi como agi. O ônibus se aproximava pela Avenida Rebouças. Suas luzes cortavam a escuridão da noite. Talvez um dia, ela respondeu baixinho, mas não hoje. Hoje ainda dói demais. Quando o ônibus partiu, Mateus ficou sozinho no ponto. Mas pela primeira vez em 3 semanas, ele sentiu algo que se assemelhava à esperança. Isabela não disse não. Ela disse não hoje. E isso significava que talvez um amanhã pudesse vir. No caminho de volta para casa, ele decidiu que esperaria, sem pressionar, sem dramas, sem grandes gestos. Ele simplesmente esperaria, dando a ela tempo para perdoar e a si mesmo tempo para provar que havia mudado o suficiente para merecer uma segunda chance. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Enzo dormiu tranquilamente, como se sentisse que sua segunda casa não estava perdida para sempre. Que às vezes o amor exige paciência, mas isso não significa que é mais fraco. Às vezes significa que é mais verdadeiro do que todas as paixões instantâneas do mundo. E o verdadeiro amor, Mateus aprendeu, vale a pena esperar, mesmo que essa espera pareça uma eternidade. Agosto trouxe consigo o pior calor em anos e uma descoberta que poderia destruir tudo o que Mateus construíra nos últimos meses. Ele estava no escritório,
revisando documentos referentes ao reparo do telhado do prédio na Rua da Graça, quando notou inconsistências nas datas. As faturas foram emitidas com valores significativamente mais altos do que os custos reais. Mas não foi isso que o surpreendeu. Essa era a velha fraude de seu Francisco, da qual ele já sabia. O que o surpreendeu foi outra coisa. Uma das empresas de reforma pertencia a Ricardo Noronha, seu ex-sócio, o mesmo homem que o levou à falência. As mãos de Mateus tremiam enquanto ele juntava as peças do quebra-cabeça. Ricardo não apenas desviava sistematicamente dinheiro da empresa deles. Por anos, ele também colaborou com seu Francisco, lucrando com as reformas superestimadas nos prédios. Isso significava que sua falência não foi um acidente, foi uma operação cuidadosamente planejada, envolvendo mais pessoas do que ele imaginara. Mas o pior ainda estava por vir. Nos arquivos, ele encontrou documentos do ano anterior que provavam que Ricardo e seu Francisco se encontravam regularmente durante todo o período em que Mateus construía seu império de negócios. Em um dos e-mails, acidentalmente incluído nos arquivos, Ricardo escrevia: "Grangeiro está ficando muito desconfiado. Talvez seja hora de acionar o plano B e acabar com tudo antes que ele comece a cavar." Plano B. Isso soava como algo mais do que um golpe de negócios. Mateus passou o dia inteiro revisando os documentos com uma nova perspectiva. Lentamente surgiu uma imagem de uma conspiração que ia mais fundo do que ele poderia imaginar. Ricardo, seu Francisco, o advogado que conduziu o divórcio de Lorena, até mesmo o tabelião com quem ele assinou os primeiros empréstimos, todos estavam conectados por uma rede de conhecidos e interesses. Mas o pior foi o último documento que ele encontrou. Um acordo entre Ricardo e Lorena, datado de 6 meses antes de sua fuga. Ela concordou em vender-lhe informações sobre todos os contratos e planos de negócios do marido por R$200 mil. Anexada estava uma lista de todas as senhas de contas bancárias, contatos de clientes e um mapa detalhado dos pontos fracos da empresa de Mateus. Lorena o vendera muito antes de fugir. O casamento deles foi uma farsa por pelo menos 1 ano. À noite, enquanto o sol se punha sobre os telhados do Brás, Mateus estava sentado em seu apartamento, segurando Enzo no colo e olhando para a pilha de documentos espalhados sobre a mesa. Ele tinha em suas mãos provas de fraudes que valiam milhões de reais, a traição de sua esposa, uma conspiração que se arrastava por anos. Ele poderia ir à delegacia, poderia arruinar todos que o arruinaram, mas havia uma coisa que o impedia. Seu Francisco, apesar de todas as suas fraudes e manipulações, realmente se importava com ele de uma forma que ia além da simples ganância. A mãe de Mateus o havia encarregado de cuidar do filho, e ele, embora por um caminho tortuoso, cumpriu essa promessa. Ele o levou a conhecer Isabela. Ele o ajudou a descobrir o que realmente era importante na vida. Às 9 da noite, ele bateu na porta do homem mais velho. Seu Francisco abriu, vestido com um roupão e chinelos. Olhou para Mateus com uma mistura de surpresa e resignação. "Você encontrou os documentos", ele disse, antes que Mateus pudesse dizer algo. "Sim, entre. Vamos conversar como homens." As 2 horas seguintes foram a explicação mais complicada e emocional que Mateus experimentara em sua vida. Seu Francisco contou-lhe uma história que começou 20 anos antes, quando Ricardo Noronha o contatou pela primeira vez com uma proposta de investimentos de baixo risco. Naquela época, seu Francisco ainda não sabia quem era Mateus, nem que sua mãe o havia encarregado de cuidar do filho. "Quando percebi que Noronha planejava destruí-lo, tentei me afastar", explicou o homem mais velho, servindo uma dose de conhaque para ele e Mateus. "Mas eu já estava muito envolvido. Eu tinha dívidas, compromissos. Se eu me recusasse a colaborar, ele me destruiria financeiramente. Então o Senhor o deixou me destruir.
Seu Francisco assentiu com vergonha. A pior decisão da minha vida, mas quando tudo desmoronou, quando eu o vi com aquele bebê, arruinado e desesperado, ele parou. Percebi que tinha que consertar o que podia ser consertado. Que eu não poderia devolver sua empresa, mas poderia lhe dar algo melhor. Algo melhor. Uma vida verdadeira, amor, uma família. Tudo o que você não tinha quando era rico e bem-sucedido, mas solitário. Mateus olhou para ele por um longo tempo, tentando entender a lógica de um homem que destruiu sua vida para depois salvá-la. E Isabela, ela sabia de algo? Nada. Juro pelo túmulo da minha esposa. Isabela estava tão pura em tudo isso quanto a neve fresca. Seu Francisco olhou para ele suplicante. E se você me destruir agora, você também destruirá a paz dela. Ela se sentirá enganada por todas as pessoas em quem confiava. Essa era uma verdade que Mateus não queria ouvir, mas não podia ignorar. Isabela já estava ferida pela mentira dele. Ao descobrir que o tempo todo vivera no centro de uma conspiração, ela poderia nunca mais recuperar a confiança nas pessoas. "O que o senhor quer que eu faça?" ele perguntou finalmente. "Dê-me um mês, devolverei todo o dinheiro que roubei ao longo dos anos. Venderei meu apartamento, meu carro, tudo. Pagarei as dívidas aos proprietários dos prédios e depois..." O homem mais velho encolheu os ombros. "E depois você pode fazer comigo o que quiser. Ir à polícia, me processar, me jogar na rua. Mereço tudo isso." Mateus permaneceu em silêncio por um longo tempo, ouvindo os sons da noite de São Paulo pela janela. Em algum lugar próximo, uma criança chorava. Alguém ouvia música, a vida seguia seu ritmo, indiferente aos dramas que se desenrolavam no apartamento da Rua da Muca. "E Ricardo?" Mateus perguntou finalmente. Seu Francisco sorriu amargamente. "Ricardo não é mais problema meu, é seu. Você tem provas contra ele que podem mandá-lo para a cadeia por muitos anos. Mas pense bem, se quer passar os próximos meses em tribunais e interrogatórios, ou se prefere construir um futuro com a mulher que você ama." Quando Mateus voltou para seu apartamento, sentiu-se como um homem carregando o peso do mundo nas costas. Ele tinha em suas mãos o poder sobre a vida de várias pessoas, mas não sabia se queria usá-lo. A verdade era uma faca de dois gumes. Podia libertar, mas também podia destruir tudo o que ainda lhe era caro. E o mais caro era a mulher que dormia um andar abaixo, sem saber que seu mundo poderia desabar novamente se ele tomasse a decisão errada. Setembro trouxe consigo as primeiras manhãs frescas e uma decisão que mudou tudo. Mateus não foi à polícia. Em vez disso, fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Escreveu uma carta para Isabela. Não um e-mail, não um SMS, mas uma carta verdadeira, escrita à mão em papel timbrado, que ele deixou debaixo da porta dela junto com um pequeno pacote. Na carta, ele não se explicava por seu silêncio, nem pedia perdão. Ele escreveu algo completamente diferente. Querida Isabela, nas últimas semanas, pensei no que você disse naquela noite, que queria que eu te visse, a você de verdade. Agora entendo que o tempo todo eu vi, mas tive medo de mostrar quem eu realmente sou. Não por causa do dinheiro, mas por medo. No pacote você encontrará documentos. São papéis para abrir sua própria empresa de contabilidade. Tudo já está resolvido, pago e registrado. A empresa se chama Contabilidade Teresa, em homenagem à minha mãe, que, assim como você, acreditava na força dos números e da verdade. Não é uma tentativa de comprar seu perdão. É uma tentativa de te mostrar que eu vejo seus sonhos e quero que eles se realizem, independentemente de você querer ou não falar comigo um dia. Se você decidir aceitar esta proposta, terá 3 clientes fixos desde o primeiro dia, os prédios que eu administro e 2 pequenos restaurantes cujos proprietários estão procurando uma contadora. Isso será suficiente para começar. Se não,
Os documentos desaparecerão como se nunca tivessem existido. Mateus PS Enzo disse sua primeira palavra ontem. Ele disse, Bela. Acho que ele se lembra de você. Uma semana passou sem resposta. Depois uma segunda. Mateus começou a pensar que talvez tivesse exagerado, que o gesto fora grande demais, muito insistente. Talvez Isabela precisasse de mais tempo, ou talvez não quisesse a ajuda dele para realizar seus sonhos. Mas na terça-feira da terceira semana, quando ele voltava das compras, encontrou um pequeno envelope debaixo de sua porta. Dentro havia um bilhete curto, escrito com uma caligrafia familiar. Aceitei os documentos. Obrigada. É um gesto muito generoso, mas ainda não sei se consigo confiar em você. Preciso de tempo. Isabela. Foi o primeiro sinal de vida em um mês. Mateus leu o bilhete várias vezes, analisando cada palavra como um arqueólogo estudando um texto antigo. Aceitei. Isso era bom. Preciso de tempo. Isso significava que ela não havia fechado as portas completamente. Naquela mesma semana, Ricardo Noronha o visitou. O ex-sócio apareceu sem aviso, elegante como sempre, vestindo um terno caro e com um relógio de ouro no pulso. Mas Mateus notou algo novo em seus olhos. Preocupação. Mateus, velho amigo, disse Ricardo, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Soube que você está indo bem. Imóveis, vida nova. Fico feliz. O que você quer, Ricardo? Direto ao ponto, como sempre. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Soube que você está revisando documentos antigos, que está fazendo perguntas sobre o passado. E se eu estiver? Acho que é um erro. Passado é passado. Por que remexer em coisas velhas se sua vida está indo bem? Mateus recostou-se na cadeira, estudando o rosto do homem que destruíra sua vida anterior. Estava curioso para ver até onde Ricardo iria em suas tentativas de manipulação. Talvez porque eu queira entender o que realmente aconteceu, ele respondeu calmamente. Você sabe o que aconteceu. A empresa faliu. Houve uma crise, decisões de investimento erradas, azar. Ricardo encolheu os ombros. Essas coisas acontecem nos negócios. De fato, acontecem, especialmente quando alguém desvia sistematicamente dinheiro para contas em paraísos fiscais. Ricardo não se moveu, mas Mateus notou como os músculos de sua mandíbula se contraíram. Não sei do que você está falando. Eu sei sobre o acordo com Lorena, sobre o fato de que você a pagou por informações sobre meus planos de negócios, sobre as faturas superfaturadas de reformas, sobre tudo. Desta vez, Ricardo não tentou fingir. Ele se recostou na cadeira e olhou para Mateus com cansaço. Quanto você quer? Ele perguntou diretamente. Perdão pelo silêncio. Quanto você quer? 100 mil? 200? Meio milhão? Mateus olhou por um longo tempo para o homem com quem um dia planejara conquistar o mercado imobiliário em todo o Brasil. O homem que ele considerava um amigo. Agora, ele o via como realmente era, um cínico para quem tudo tinha seu preço. Nada, ele disse finalmente. Ricardo franziu as sobrancelhas. O quê? Não quero nada, nem dinheiro, nem desculpas, nem promessas. Apenas vá embora e não volte. Não entendo. Mateus levantou-se da cadeira e foi até a janela. No quintal, Isabela estava sentada com Léo, lendo um livro para ele debaixo de uma árvore. Havia algo tão tranquilo, tão cheio de vida naquela imagem, que ele sentiu um alívio ao pensar na decisão que acabara de tomar. Por meses, eu me perguntei o que fazer com esse conhecimento, ele disse, sem se virar da janela. Eu poderia te destruir, poderia recuperar todo o dinheiro que você roubou, te colocar atrás das grades, arruinar sua vida, mas descobri que a vingança é um desperdício, que a energia que eu dedicaria para te destruir é necessária para construir algo melhor. Ele se virou para Ricardo. Meu filho tem 5 meses.
Quero que ele cresça com um pai que escolhe o amor e não o ódio. Ricardo olhou para ele como um louco. Você tem certeza? Tenho certeza. Mas lembre-se de uma coisa. Se um dia você tentar me machucar, minha família ou qualquer pessoa com quem me importo, todos esses documentos irão para a mesa do promotor. Tenho cópias em 3 lugares diferentes. Ricardo assentiu e saiu sem dizer uma palavra. Naquela noite, Mateus dormiu tranquilamente pela primeira vez em meses. Não porque o problema tivesse desaparecido, mas porque ele havia tomado uma decisão que podia respeitar. Ele escolheu o futuro em vez do passado, o amor em vez da vingança, construir em vez de destruir. Pela manhã, ele encontrou outro bilhete de Isabela debaixo da porta. Eu o vi ontem, Ricardo. Também o vi sair. Sei que você deve ter tomado uma decisão difícil. Foi a decisão certa. Talvez estejamos prontos para conversar. E essas foram as palavras mais bonitas que ele lera na vida. Outubro foi um mês de aproximação delicada. Isabela e Mateus voltaram a conversar, mas eram conversas cautelosas, como pessoas aprendendo a andar novamente sobre gelo fino. Eles se encontravam em lugares neutros. No pequeno café no Largo do Arouche, no Parque da Muca com as crianças, às vezes em um banco em frente ao prédio, quando seus caminhos se cruzavam naturalmente. A empresa está indo bem, disse Isabela durante um desses encontros. Ela estava sentada do outro lado da mesa. Léo dormia no carrinho ao lado dela, e Enzo, no colo de Mateus, balbuciava para seu ursinho de pelúcia. Já tenho 5 clientes fixos. Acho que até o final do ano poderei contratar uma assistente. Fico feliz, respondeu Mateus. E ele realmente estava feliz. Ele via o quanto Isabela havia florescido nas últimas semanas. Ela tinha seu próprio escritório no porão do prédio, na Rua da Muca. Cartões de visita, com um logotipo elegante e uma autoconfiança que ele nunca havia notado nela antes. Mas não era sobre isso que eu queria conversar. Ela continuou, com um tom que anunciava uma conversa séria. Mateus sentiu o conhecido aperto no estômago. Seria uma conversa sobre ela não poder perdoá-lo? Que seria melhor se cada um seguisse seu caminho? Quero que você me fale sobre sua mãe, ela disse de repente. Não sobre o testamento, não sobre os prédios, sobre ela. Como ela era? A pergunta o surpreendeu. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio, evocando memórias. Teresa era uma mulher forte, ele começou finalmente. Ela sempre usava vestidos simples e sapatos de salto baixo, mesmo quando ia à feira. Dizia que uma mulher deveria parecer digna, independentemente das circunstâncias. Ele sorriu ao se lembrar. Lembro-me dela sentada à mesa da cozinha à noite, fazendo alguns cálculos. Meu pai dizia que era apenas contabilidade doméstica, mas eu via que era mais do que isso. Ela planejava, pensava no futuro de uma forma que meu pai não entendia. Parece uma mulher sábia. Muito sábia e muito preocupada com o futuro. Ela sempre me dizia que o mundo estava mudando, que no novo Brasil seria preciso saber se adaptar. Mateus passou o dedo na borda da xícara. Acho que ela previu que meu pai não conseguiria lidar com o capitalismo, que seu modo de pensar era muito conservador para os novos tempos. Isabela assentiu. E ela comprou os prédios como uma apólice de seguro. Exato, mas também como uma lição. No testamento havia uma cláusula de que eu só poderia tomar posse da herança quando realmente precisasse. Acho que ela queria que eu primeiro aprendesse a valorizar o que realmente importa. Por um momento, eles ficaram em silêncio, observando as pessoas apressadas na praça. Estava frio. As primeiras folhas de outono dançavam ao vento, mas o sol aquecia bastante pela janela do café. Mateus, disse Isabela finalmente, você pode me prometer uma coisa? O quê? Que você nunca mais tentará me proteger da verdade, mesmo que você ache que essa verdade possa me machucar.
Ele olhou para ela, para seus olhos sérios e escuros, para a forma como ela mantinha as mãos unidas sobre a mesa. Eu prometo, ele disse, mas você também tem que me prometer uma coisa. O quê? Que você me dará a chance de provar que mudei, que agora sou uma pessoa diferente do homem que escondeu a verdade de você. Isabela olhou para ele por um longo tempo. Em seus olhos havia uma luta entre esperança e cautela, entre amor e medo de mais dor. Com uma condição, ela disse finalmente. Qual? Que faremos isso devagar, passo a passo, sem grandes gestos, sem dramas, sem promessas para o futuro, apenas diariamente, em pequenos passos. Mateus assentiu. Isso soava razoável, maduro. Isso soava como um plano que poderia realmente funcionar. E mais uma coisa, acrescentou Isabela. Quero que Enzo e Léo cresçam juntos, independentemente do que aconteça entre nós. Eles já são irmãos, mesmo que não compartilhem o mesmo sangue. É uma decisão deles, não nossa. Essas palavras fizeram Mateus sentir lágrimas nos olhos. Aquela era a mulher por quem ele se apaixonara. Prática, sábia, pensando nas crianças acima de tudo. Uma mulher que colocava o bem dos pequenos acima de suas próprias emoções. Eu concordo, ele sussurrou. Quando se despediram em frente ao café, Isabela parou e olhou para ele com algo que poderia ser o começo de um sorriso. Vai ficar tudo bem, ela disse baixinho. Não sei como, não sei quando, mas vai ficar tudo bem. E pela primeira vez em meses, Mateus acreditou que ela poderia ter razão. Novembro trouxe consigo a primeira chuva fria e uma notícia que poderia mudar tudo novamente. Isabela estava no consultório médico, segurando nas mãos trêmulas os resultados dos exames que sua ginecologista havia pedido depois que ela se queixou de náuseas e cansaço. Ela estava grávida. O bebê foi concebido em uma das últimas noites que ela passou com Mateus antes da grande discussão deles. Agora, quando a confiança entre eles estava lentamente sendo reconstruída, essa notícia era como uma pedra jogada em águas calmas. A primeira pessoa a quem ela contou foi Dona Cida, a vizinha do térreo, que às vezes cuidava de Léo, enquanto Isabela estava no escritório. Ah, minha filha, suspirou a mulher mais velha, oferecendo-lhe uma xícara de chá quente com mel. E o que você vai dizer ao pai? Não sei, Isabela respondeu sinceramente. Talvez ele pense que é uma manipulação, que estou tentando atraí-lo para mim. E é manipulação? Isabela balançou a cabeça. Não, eu mesma estou surpresa. Não planejei, não queria. Mas agora que sei... Ela parou tocando a barriga. Agora estou feliz. Sinto medo, mas estou feliz. Dona Cida assentiu com compreensão. Isso é um bom sinal. O medo é natural, mas a alegria mostra que você está pronta. Naquela noite, Isabela andou muito em seu apartamento, tentando encontrar as palavras certas. Como dizer a um homem com quem você está apenas reconstruindo um relacionamento que ele será pai pela segunda vez? Como explicar que não era um plano, mas um fato com o qual ambos teriam que lidar? No final, ela optou pela simplicidade. Ela escreveu uma mensagem curta. Podemos nos encontrar amanhã. Tenho algo importante para te contar. Algo importante. A resposta veio imediatamente. Claro, que horas e onde? No dia seguinte, eles se encontraram no café favorito deles. Mateus chegou pontualmente, com Enzo no canguru em seu peito. O menino de 6 meses já sentava com firmeza e observava o mundo ao seu redor com curiosidade. Você parece preocupada, disse Mateus, sentando-se à frente dela. Está tudo bem? Isabela respirou fundo. Não adiantava adiar. Estou grávida, ela disse diretamente. Mateus parou com a xícara de café a meio caminho da boca. Por alguns segundos, ele olhou para ela em silêncio absoluto. Isso é... Ele começou, mas parou. Seu, Isabela acrescentou rapidamente. Não há dúvidas sobre isso.
Mateus colocou a xícara de lado, suas mãos tremiam levemente. Quantas semanas? 8. O parto está previsto para o final de junho. Mais silêncio. Isabela observava o rosto dele, tentando decifrar as emoções. Medo, alegria, raiva, tudo ao mesmo tempo. Como você se sente com isso? Ele perguntou finalmente. Assustada, feliz, perdida. Ela encolheu os ombros, todas essas emoções de uma vez. Mateus assentiu, como se entendesse perfeitamente aquela mistura de sentimentos. E nós? Ele perguntou baixinho. O que estamos construindo? Não sei. Ela respondeu sinceramente. Você disse que queria ir devagar, em pequenos passos. E agora? Com um gesto, ela indicou a barriga. Agora, a natureza nos impôs seu próprio ritmo. Mateus estendeu a mão pela mesa e delicadamente pegou a mão dela. Foi o primeiro contato físico em meses. Cauteloso, terno, cheio de perguntas. Você quer este bebê? Ele perguntou diretamente. Sim, ela respondeu sem hesitar. Muito. Então eu também quero. Palavras simples, mas Isabela sentiu um grande peso sair de seu coração. Ela não percebera o quanto temia que Mateus tratasse o bebê como um problema a ser resolvido. Mas eu não quero que este bebê seja a razão pela qual voltamos a ficar juntos, ele continuou. Não quero que você pense que se sente forçada a ficar comigo por causa da gravidez. Isabela olhou para o rosto dele, para a forma como ele segurava Enzo, para a delicadeza com que ele tocava sua mão. E eu não quero que ele pense que estou usando o bebê para te prender a mim, ela respondeu. Porque não é assim. Então, o que fazemos? Isabela pensou por um momento. Faremos o que planejamos. Lentamente, em pequenos passos, mas com uma motivação extra para não desistir quando for difícil. Mateus sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela vira em seu rosto em meses. Teremos 3 filhos, ele disse como se estivesse testando o som das palavras. Teremos, ela confirmou. Isso será uma loucura. Uma linda loucura. Nesse momento, Enzo soltou um grito alegre e estendeu os bracinhos na direção de Isabela. Ela não hesitou por um segundo. Pegou-o nos braços e o menino imediatamente começou a balbuciar algo em sua linguagem infantil, como se quisesse lhe dizer algo importante. Acho que ele já sabe, Isabela riu. As crianças sentem essas coisas. Mateus olhou para eles, para a mulher que ele amava, segurando seu filho, carregando seu segundo filho. A imagem era tão cheia de amor e esperança que ele sentiu lágrimas nos olhos. Isabela, ele disse baixinho, sei que prometi pequenos passos e um ritmo lento, mas posso te dizer uma coisa? Ela olhou para ele, expectante. Eu te amo. Eu te amo há meses, mas tive medo de dizer para não estragar o que estamos construindo, mas agora... Ele tocou delicadamente a barriga dela. Agora quero que nosso filho saiba desde o primeiro dia que seus pais se amam. Isabela sentiu as lágrimas escorrerem por suas bochechas. Eu também te amo, ela sussurrou, apesar de tudo, o tempo todo, e foi por isso que doeu tanto. Naquela tarde, eles voltaram juntos para o prédio. Mateus, Isabela, Enzo e Léo. Ainda não eram uma família no sentido tradicional, mas eram algo mais do que a soma de suas partes. Eram pessoas que se escolhiam mutuamente todos os dias, apesar das dificuldades, apesar do passado, apesar de um futuro incerto. E isso, como se viu, era o melhor alicerce para o verdadeiro amor. 18 meses depois, em uma manhã quente de junho, Mateus estava diante do espelho no quarto da casa modesta na rua Maria Antônia, ajustando a gravata. Não era um terno elegante dos tempos de Glória. Era um paletó azul marinho simples, comprado em uma loja perto da estação, mas ele se sentia melhor nele do que nunca nas roupas caras feitas sob medida. Da cozinha vinham vozes. Isabela cantava uma canção de ninar, e a pequena Teresa, a filha deles nascida há 3 meses, balbuciava,
Léo e Enzo, agora meninos de 2 anos, tagarelavam algo em sua linguagem comum, que só eles entendiam. A empresa de contabilidade de Isabela cresceu para 5 funcionários e atendia a mais de 100 clientes. Mateus ainda administrava os prédios, mas também descobriu um talento para o ensino. 2 vezes por semana, ele ministrava cursos para futuros empreendedores em um centro de formação profissional no Brás. A casa deles não era grande. 4 quartos, uma pequena cozinha, um jardim nos fundos. Mas era cheia de risadas de crianças, o cheiro de comida caseira e a sensação de que cada dia trazia algo bom. "Pronto?", perguntou Isabela, aparecendo na porta do quarto. Ela usava um vestido simples, creme e um buquê de flores do campo. Parecia linda de um jeito que nada tinha a ver com maquiagem ou acessórios caros. Linda porque estava feliz. "Pronto", ele respondeu pegando a mão dela. O casamento aconteceu em uma pequena igreja no Largo do Arouche. As testemunhas foram seu Francisco, que, após devolver todo o dinheiro roubado, tornou-se o amigo mais próximo deles, e Dona Cida, a avó não oficial dos 3 filhos. A cerimônia foi simples. O padre, que era do mesmo bairro e conhecia a história deles, falou sobre o amor que cresce não de circunstâncias ideais, mas da escolha diária de respeito e apoio mútuos. Enquanto Mateus colocava a aliança no dedo de Isabela, uma aliança simples, dourada, comprada com o dinheiro ganho na administração dos prédios, ele pensou na jornada que eles haviam percorrido. Naquela manhã gelada de janeiro, quando a vira pela primeira vez amamentando seu filho. Nos meses de aprendizado de confiança mútua. Na crise que quase os separou, na lenta reconstrução dos laços. "Eu prometo", ele disse olhando nos olhos dela, "que te verei como você realmente é, todos os dias." "Eu prometo", respondeu Isabela, "que serei sincera com você, na alegria e na tristeza, nos momentos fáceis e difíceis." Após a cerimônia, todos voltaram para casa para uma recepção modesta. Seu Francisco tocava o velho acordeão, melodias da juventude. As crianças corriam pelo jardim e os convidados, principalmente vizinhos e amigos da região, se divertiam nas mesas montadas sob as macieiras floridas. Quando o sol começou a se pôr, Mateus e Isabela sentaram-se em um banco no jardim, observando seus filhos. Enzo e Léo construíam algo com blocos, e a pequena Teresa dormia no berço que antes servira aos 2 meninos. "Você pensa às vezes em como teria sido se eu não tivesse ido à sua casa naquele dia?", Isabela perguntou. "Penso", ele respondeu sinceramente, "e sei que não seria o homem que sou hoje. Enzo não. Teria uma mãe, eu não teria aprendido o que significa uma verdadeira parceria. E eu não teria uma família", ela acrescentou baixinho. "Não teria um lar." Mateus a abraçou, inalando o cheiro de seus cabelos misturado com o aroma das flores de verão. "Sabe o que é o melhor da nossa história?", ele disse depois de um momento. "O quê?" "Que começou com o leite materno que salvou uma vida, símbolo do que há de mais natural e altruísta, e termina com o mesmo, um amor que alimenta e protege." Isabela sorriu, tocando a aliança em seu dedo. "Isso não é o fim", ela disse. "É o começo." E de fato, quando a escuridão caiu sobre sua pequena casa na rua Maria Antônia, quando as crianças adormeceram em suas camas e os jovens casados se preparavam para sua primeira noite como uma verdadeira família, o futuro se estendia diante deles como um livro não escrito, cheio de promessas. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.